ao Super Sono Cast, mais um episódio. Esse episódio de hoje eu tenho certeza que você vai adorar. O nosso convidado é um convidado muito especial, um amigo que eu fiz dentro da editora Gente, praticamente, o Daniel Spinelli, empresário, palestrante e autor do livro A Potência da Liderança Consciente. Ele é especialista exatamente em liderança. E eu não tenho dúvida nenhuma que esse assunto vai ser sensacional e fazer com que a gente abrace esse tema para que a gente, inclusive, tenha melhores aplicações, né? E se aplique melhor, inclusive, na autoliderança, né? Que você também fala muito, né, Daniel? Seja muito bem-vindo ao Super Sonocast. É um prazer enorme te receber aqui. Obrigado, Gleison. Prazer estar com você. Eu acho que você já começa dando uma super deixa, né? Porque às vezes a pessoa vai ver, é um podcast de liderança, eu não tenho cargo de liderança, então não vou assistir. Eu convidaria as pessoas a assistirem, porque a forma como eu abordo de liderança, você não precisa ter um cargo de liderança. A gente pode ser líder na nossa vida, né? Quantas coisas a gente quer realizar, a gente precisa primeiramente se liderar nessa direção. Então, vamos navegar por esse assunto aí com certa profundidade aqui. Perfeito, muito bom. Eu não tenho dúvida nenhuma que eu vou aprender contigo e eu gosto demais desse assunto, assim. Por isso que quando a gente conversou a primeira vez, né, a gente estava lá na reunião, né, no evento, e eu falei, caramba, a gente se identificou porque realmente eu acredito que quando a gente possui essa capacidade de gerenciamento, né, de autogestão, de autoliderança, né, desse cuidado e do autocuidado com a gente, porque muito vai se traduzir no autocuidado, né, que eu acredito que você vai trazer exatamente para a gente isso, como que a gente consegue, na autoliderança, benefícios, inclusive, para a nossa saúde. Então, eu queria já perguntar para você o que você identifica como características do que você chama, inclusive no livro, né, da liderança obsoleta. Qual seria a diferença? Bom, liderança obsoleta é aquela liderança que vai tentar conseguir chegar nos resultados na marra, na base da força, na base do que a gente chama no mundo da liderança de comando e controle. Então, note que é um estilo de liderança que as pessoas estão cada vez menos dispostas a seguir. E quando a gente está falando da autoliderança, é quando a gente se trata mal, a gente se castiga, né? Então é quando a gente está pegando pesado com a gente mesmo, a gente repete alguma bronca que a gente ouviu dos nossos pais quando a gente era novo, e a gente fica repetindo mentalmente aquilo, sem saber que aquilo ele mais tira nosso potencial do que desperta o nosso potencial. Então, se eu estou no processo de autoliderança, eu preciso cuidar com essas vozes internas. Se eu estou num processo de liderança de colaboradores, de um time na direção de um resultado, eu preciso cuidar da forma como eu estou engajando as pessoas. Como que essas pessoas estão vendo, da perspectiva delas, o que nós estamos fazendo, o nosso projeto. Então, é fundamental que a gente tenha a clareza de que muitos de nós fomos influenciados pelo modelo de liderança antigo e que está ficando, e eu comemoro isso, rapidamente obsoleto, e que a gente precisa se atualizar, tanto para se liderar quanto para liderar pessoas. Perfeito. E assim, em que contexto que essa liderança focada em, como você fala, né, comando e controle, ela se tornou mais predominante? Bom, foi um modelo que funcionou mais por muito tempo, né? Foi num cenário em que as pessoas, elas apostavam na área de trabalho da sua vida em estabilidade. Então, estabilidade era o principal valor, porque havia uma escassez de oportunidades. Abrir negócios, hoje em dia, já não é fácil, né? A gente vê as taxas de mortalidade das empresas é altíssimo, principalmente nos primeiros anos, em que a empresa ainda não se confirmou rentável, lucrativa, viável. Imagine 20, 30, 40, 50 anos atrás, em que se tinha muito menos informação. Então, você tinha menos oportunidades, menos alternativas. Basicamente, eu lembro meus pais falavam assim, se você quer ter estabilidade no teu trabalho, se você quer ser bem-sucedido, aí você precisa ser médico, engenheiro, advogado, Banco do Brasil.
Você, inclusive, né, Gleice, pegou um deles. Não, mas assim, era aí, eram os caminhos do sucesso na época. Isso aí. Hoje, isso está totalmente repensado. Então, para voltar à sua pergunta, né, como que nasceu esse modelo de liderança? É um modelo de liderança que as pessoas elas faziam quase qualquer coisa para sustentar ali o seu trabalho e havia muito pouca informação. Então, as pessoas não participavam muito dos processos decisórios, a pessoa, de uma certa forma, tinha um modelo de baixar a cabeça, de aceitar o que era colocado. Então, surgiu muito o que se chama hoje de um modelo de liderança mais tóxico, né? No tóxico, no sentido que fazia mal para as pessoas, mas elas engoliam aquilo, está tudo bem, em nome da estabilidade do meu salário, e eu voltar para casa com o meu salário e poder garantir, porque no ano que vem, daqui nos próximos 10, 15, 20 anos, eu vou continuar aqui. Então aceitava-se isso. Hoje isso mudou totalmente. As pessoas já, lógico, passou muitos ciclos de lá para cá, né? Mas hoje as pessoas têm muitas oportunidades. Você abre o Instagram hoje, tem um monte de gente querendo te ensinar como ganhar dinheiro pela internet, como ganhar dinheiro enquanto você viaja, como abrir um negócio, como receber investimento, como abrir uma startup, como conseguir novos trabalhos mais rentáveis, com um plano de carreira melhor, como trabalhar nas empresas que são melhores empresas para se trabalhar. Então é um outro mundo. Isso aí. Liderar nesse outro mundo demanda uma nova consciência, um novo nível de consciência. Sensacional, né? Na verdade, a gente realmente percebe o quanto que a gente precisa caminhar fortemente de acordo com o que o mundo está colocando, né? Está sendo posto de forma que a gente precisa entender realmente que esse manejo, né, em ser líder, né, e o exemplo de ser líder também exige uma construção muito mais conjunta, né? Uma coisa que é muito mais relacionada ao seu propósito, aquilo que você acredita, de valoroso também, né? Então, respeitando muito os seus valores, traduzindo os seus valores, colocando os seus valores no dia a dia, para que você realmente consiga exercer de forma mais consciente essa liderança. Isso você acaba trazendo um fenômeno que está acontecendo, Gleison, assim, principalmente nas novas gerações. Mas que se a gente for observar, e eu tenho circulado muito nas organizações, eu já apoiei mais de 200 organizações em processos de desenvolvimento de liderança, em projetos de liderança. Então, o que eu tenho evidenciado circulando em todas essas empresas? Que transversalmente o modelo mental está mudando, a relação dos profissionais com as empresas está mudando. E o que se busca? O que esse novo modelo mental que você vê com mais evidência nas novas gerações, mas está em todas? É que as pessoas elas estão cada vez mais querendo trabalhar com aquilo que faz sentido para elas. As pessoas cada vez menos estão dispostas a dedicar a sua energia de vida, os seus talentos, as suas capacidades para alguma coisa que não faça sentido, que esteja poluindo o meio ambiente, esteja fazendo mal para as pessoas, deixe um rastro negativo para clientes, parceiros, natureza, sociedade. Então as pessoas estão cada vez mais pensando nisso. Esse foi um dos lados, né, que a gente teve uma calamidade mundial humanitária, que foi a pandemia, Sim, mas que a gente não pode negar que ela trouxe efeitos positivos em termos de provocações que foram feitas, as pessoas revisando as suas vidas, né? Porque ali, em algum momento, todo mundo pensou, eu posso morrer a qualquer momento. isso Quem não aí. pensou nisso? Né? E aí, com base nesse pensamento, eu dizer, poxa, essa vida aqui, ela vai acabar. Opa, então o que eu estou fazendo com ela? Muita gente fez essa reflexão. Então, eu acredito que a gente está acelerando. Esse é um processo que já vinha acontecendo, mas no efeito psicológico pós-pandemia, a gente está acelerando esse movimento. As pessoas estão cada vez mais autocríticas e críticas com o que elas estão fazendo com o tempo delas. Isso é impressionante como a pandemia acelerou muito esse processo, né? Eu falo que, né, foram várias coisas muito negativas, né? A experiência de uma forma geral com o processo todo do adoecimento de muita gente e muitos de nós, inclusive, que não, e muitos até que nem pegaram a doença especificamente, a Covid, e nem sofreu diretamente ou indiretamente com ela,
mas de certa forma sofreu questões de saúde mental, mais ansiedade, né? Muito mais depressão, muito mais transtornos psiquiátricos nesse movimento. E que fez com que a gente parasse para refletir, né? Para pensar o que é valoroso para mim, o que realmente faz e traz significado, né? A forma como eu conduzo as coisas, será que realmente estão recheadas de significado que fazem com que a gente consiga implementar aquilo que a gente acredita, né? Que fortaleça o nosso propósito. E eu queria emendar assim, você menciona que existem dimensões, né? 2 dimensões pelo menos no seu livro, que tratam diretamente de aspectos que podem afetar o sono das pessoas. E eu estava pensando aqui, fazendo essa análise, que a primeira delas é indiscutivelmente aquilo que eu falei inicialmente, que é a autoliderança, né? O quanto que você é capaz de promover esse movimento de autoliderança. E aí eu queria que você explicasse mais detalhadamente para a gente sobre esse conceito. Legal, vamos lá. Então, se a gente vê essa mudança toda de cenário que a gente está mencionando, existem outros fatores, mas a gente mencionou alguns aqui muito importantes. A gente começa a olhar de volta para o ambiente organizacional e começa a ver uma demanda por uma nova liderança. Essa nova liderança, e aí não é assim, essa pessoa aqui, ela está errada, ela está fora. Não, essas pessoas aqui, elas precisam se atualizar. A proposta justamente do livro é essa atualização, é dar para todas as pessoas a oportunidade de desenvolver essas capacidades. Porque não é assim, nasceu para ser uma coisa, nasceu para ser outra. Nasceu para ser jockey, nasceu para ser halterofilista. Não, neste caso, quando a gente está falando de liderança, a gente está falando de capacidades que a gente pode treinar, a gente pode desenvolver, não importa quanto tempo de carreira ou quão condicionado esteja no modelo antigo. E essa nova liderança que a gente está vendo, para a primeira coisa, a pessoa ser capaz de se autoliderar. E aí, até para poder inspirar outras pessoas a também fazerem sua autoliderança. Aí você vai dizer, beleza, Daniel, o que é essa autoliderança na prática, né? Do que nós estamos falando? Então, nessa dimensão do livro, a gente trouxe 5 etapas importantes para a pessoa desenvolver sua capacidade de se autoliderar. E aí, essas 5 etapas podem ser feitas por quem tem ou não cargo de liderança. A primeira, autoconhecimento. Autoconhecimento é o primeiro passo para você desenvolver qualquer outra coisa. Essa é a primeira capacidade que a gente aborda no livro, já dizendo assim, olha, nenhuma outra capacidade vai ser bem desenvolvida se você não investir continuamente no seu autoconhecimento. O autoconhecimento, ele vai te trazer, entre outras coisas, a capacidade de você se perceber melhor. Então, para a gente ir na segunda etapa. A segunda é a autogestão. Então, uma vez que eu percebo melhor o que está acontecendo comigo, eu começo a me conhecer melhor, eu começo a perceber, vou dar exemplos meus, quando eu estou ansioso, que acontece comigo com frequência, a emoção, a ansiedade me visita com uma certa frequência. Então, como é que eu vou fazer a gestão dessa ansiedade se eu não percebo que ela está acontecendo? Ou uma irritação, eu estou ali irritado com alguma situação, uma pressão, um resultado que eu não estou alcançando, de repente eu começo a terceirizar a responsabilidade, cobrar pesadamente as pessoas, a colocar culpa nas pessoas, e aí eu erro a mão, eu uso muito esse termo, né, no ambiente corporativo, errei a mão num feedback, errei a mão numa reunião, errei a mão cobrando alguém, porque eu não fui capaz de me gerir meus pensamentos, minhas emoções. Aí vem a terceira, que é justamente essa terceirização de responsabilidade. É a inversão da terceirização da responsabilidade, que é a autorresponsabilidade. É a nossa capacidade de se sentir protagonista diante das situações, especialmente dos desafios que nos acometem. Quem não tem desafios. E aí eu trago pesquisas, né, para mostrar que, por exemplo, existem os dados estatísticos que mostram, olha, Gleison, 92% das pessoas têm a tendência a terceirizar a responsabilidade quando alguma coisa dá errado. 92%. Seu estudo do Julian Rotter, 50 anos de pesquisa, ele passa um sumário nisso, ele fala, 8% apenas das pessoas vão procurar buscar qual é a responsabilidade delas para que elas possam startar um processo de aprendizado, de autodesenvolvimento. O quarto, então a gente falamos de 3 já, né? Então, a autoconhecimento, a autogestão,
podemos chamar de protagonismo ou autorresponsabilidade, e o quarto são as qualidades humanas essenciais. São aquelas qualidades humanas que eu não abro mão. Pode ser ética, pode ser respeito, pode ser compaixão, pode ser presença. Eu sugiro 6 no livro, que vem das éticas seculares, que eu usei de fonte para esse capítulo, mas que cada pessoa pode ter o seu. Eu não abro mão disso. Então, muitas pessoas perdem energia e acabam não dormindo bem, porque elas não estão em consonância com seus próprios valores. E aí é onde vem o quinto e último, que a gente chamou ali de uma autotranscendência, né? Que seria assim, uma palavra complexa, daria talvez um estudo filosófico, mas que na prática é a nossa capacidade de manter a nossa agenda diária alinhada com os nossos objetivos estratégicos, que é outra coisa que eu sinto que tira muito sono, e tira o meu quando eu percebo que eu produzi um monte, cheguei no final do dia cansado, mas eu não estou feliz. Porque tudo que eu fiz eu fiquei com a sensação de ter corrido atrás do rabo. Foi ineficiente. Ou foi uma produtividade inconsciente. Então, eu me matei de trabalhar, trabalhei mais do que eu tinha me proposto e não cheguei na direção, não andei na direção que eu queria. Então, esse fecha o quinto, né? Então, esses são os 5 que eu acredito que se a gente fizer bem essa lição de casa, para a gente se autoliderar melhor, a gente vai inevitavelmente, e eu sou teu leitor, né, sabendo quanto que você traz ali a importância, né, da meditação, da gestão emocional, do autoconhecimento, né, quanto que isso impacta na mente que vai lá depois descansar e permitir uma boa noite de sono. Caramba, muito legal te ouvir falar disso, porque é impressionante como esses conceitos que você aplica e descreve tão bem, né, na descrição da autoliderança, né, do que você coloca como sendo fundamental realmente para que a gente tenha uma liderança muito mais consciente. E aí essa primeira dimensão, que seria, né, como você descreve a autoliderança, os seus conceitos acabam sendo traduzidos muito fortemente junto, por exemplo, à medicina do estilo de vida e como que a gente consegue transformar esses hábitos nossos, que muitas das vezes não constroem comportamentos adequados, quando a gente tem essas 5 habilidades. Então olha que interessante, é sensacional isso, né? Porque você vai reforçando todos aqueles conceitos que você traz, e eu trago muito fortemente também na prática médica hoje em dia, em que a cada consulta, Daniel, assim, de forma muito sistematizada, eu promovo muito o autoconhecimento, porque é muito importante que a gente realmente avance nesse sentido, né? Então, autoconhecimento, autogestão, de ficar realmente, né, reconhecendo possibilidades e em o que, que eu sou, em que eu consigo ser mais eficaz, né? Então, essa autogestão relacionando muito à autoeficácia, que é um conceito maravilhoso para empoderar as pessoas a entrar no processo de transformação, né? A mudar um comportamento que não é tão saudável, por exemplo. Então, essa autogestão, essa autoeficácia é maravilhoso nesse processo. E aí vem junto o conceito da autorresponsabilidade, que você também traz, que é muito forte. Por quê? Porque quando a gente até mesmo avança um pouquinho para a questão da transcendência, do sagrado para a gente também entende que o quanto é importante que a gente cuide daquilo que é mais sagrado para a gente, que foi o presente maior que a gente recebeu de Deus, né? Que é o cuidar do nosso corpo, cuidar da nossa saúde. E aí você traz as qualidades humanas essenciais, que a gente faz muito na prática do estilo de vida, né, da medicina do estilo de vida, tentando descobrir quais são os seus valores maiores, quais são as suas forças de caráter, né? Que é exatamente isso, a honestidade, né, a seriedade, o amor ao aprendizado, a sua espiritualidade. Então, são qualidades, né, que são muito fortes. E aí eu acho que é o que você chama de qualidades humanas essenciais. E até finalizar na autorrealização, no que você chama realmente, talvez, né, de autotranscendência, nesse conceito mais amplo ainda, que faz com que a gente, em tudo aquilo que a gente executa, a gente tenha sentido. Então, sensacional o quanto que isso casa, né, com todos esses conceitos que a gente realmente aplica na prática quando a gente precisa e deseja uma transformação de hábito de vida nosso.
muito legal. E eu queria emendar uma outra pergunta, assim, como é que você acha que esse autoconhecimento e a autogestão das emoções, né, principalmente, e dos pensamentos, né, você falou um pouco aí do que passa na nossa cabeça o tempo todo, principalmente dos indivíduos ansiosos, que somos nós, né, influenciam na liderança consciente. Né? Então, como é que o autoconhecimento e a autogestão dessas emoções e pensamentos influenciam nessa liderança mais consciente? Então, tem muito a ver, quando a gente está falando de consciência, ampliação da consciência, tem muito a ver com a gente abandonar os pilotos automáticos, nossas tendências habituais. Se não abandonar, pelo menos ter consciência sobre elas. Porque a gente pode ficar repetindo um hábito sem perceber que aquele hábito é nocivo. Eu imagino no seu consultório aí quanto você deve perceber que as pessoas veem, elas não veem a correlação entre o dia delas e a noite delas. A noite de sono e o dia. E às vezes a gente encontra isso nas mais diversas circunstâncias. Então, às vezes, uma pessoa que quer uma evolução profissional, mas ela não lê. Ela não se dedica ao hábito da leitura. E ela, às vezes, fica ali no algoritmo, deixando o algoritmo escolher o conteúdo que ela vê. Então, isso aí é baixo nível de autoliderança. Então, olha a correlação que existe de uma coisa com a outra. Então, trazer consciência para a gente, primeiro, para a gente mesmo, para a gente se conhecer melhor, e para daí a gente poder fazer a nossa gestão na direção de algo mais positivo, mais favorável daquilo que eu estou buscando, assim, é um processo fundamental. A gente está falando isso, a gente está falando de olhar para determinadas situações, hábitos, práticas, falas, pensamentos, emoções que eu estou cultivando e que eles precisam ser questionados, se eles contribuem ou eles me atrasam. Então, é um processo que também não é um processo necessariamente fácil, porque note que a gente está falando de olhar para as sombras. Eu estou falando de, assim, eu me prejudico. Eu faço coisas que me sabotam. Mas por que eu faço? Eu faço porque em algum momento da minha história aquilo eu acostumei a fazer e estava na hora de eu atualizar isso e eu não atualizei. Então, tem um processo de até uma certa sabedoria para entrar nesse movimento que é até de autocompaixão, porque muitas pessoas abandonam o processo de autoconhecimento. Acham besteira, acham que não precisa, acho que é coisa de quem está viajando na maionese. Mas por que normalmente? São mecanismos de defesa para não enfrentar o seu verdadeiro eu, para não olhar para os seus egos ali funcionando e questionar eles. Então, note que é um processo interno super importante da gente fazer, em um certo nível difícil, mas muito recompensador. Muito recompensador. Então, assim, se a gente vê, às vezes, um hábito que a gente flagre, que esse hábito que eu estou fazendo ali automaticamente, eu nem vejo a correlação disso com alguma coisa prejudicial para mim. De repente, eu percebo aquilo. Ok, então, primeiro momento, eu vou ter que, puxa, mas por que eu estou fazendo isso e tal? O segundo momento, depois do autoquestionamento, eu vou precisar reinventar aquilo, reconfigurar aquilo. E a gente pode beber na fonte de vários autores que nos fornecem estudos sobre mudança de hábitos, né? Como James Clear, como o Duhigg lá, né, do Poder do Hábito. Então, assim, olha, tem um monte de estudos já sobre isso, e a ideia da minha provocação no livro, que eu falo também nas palestras, é que a gente olhe com coragem para essas coisas. Isso demanda coragem e o efeito pode ser muito positivo. Perfeito, perfeito. E aí você tem, olhando muito para a questão da liderança consciente, né, considerando isso, claro, um trajeto para pelo menos o início desse autoconhecimento. Existe uma coisa que você recomenda, por exemplo, para que a gente caminhe nesse processo do autoconhecimento? Eu acho que tem vários. Para cada pessoa, talvez alguma coisa faça mais sentido. Então, eu não gosto muito de dar muita manual, regra, 5 coisas que você tem que fazer para isso ou para aquilo, porque cada realidade é uma realidade.
né? Então, essa é a primeira coisa importante. Então, o autoconhecimento é, inclusive, conhecer o método que vai funcionar melhor para você se conhecer melhor, né? Então, esse é... Mas, assim, a gente dá algumas pistas, né? A gente dá algumas sugestões que cientificamente vêm se demonstrando mais eficazes. E aí, tudo que eu coloquei, inclusive no livro, e que eu trago também nas minhas apresentações, são coisas que estão comprovadas pela ciência e que eu aplico. Então, eu não vou sugerir nada que já não tenha funcionado comigo e que eu tenha uma comprovação científica. Esse é o critério que eu uso para sugerir algo. Eu tenho duas, assim, para não ficar sem resposta nenhuma, que a pessoa pode levar. Assim. A primeira é escrever um diário. Como o próprio nome sugere, todos os dias, você ter o seu momento de escrever. Eu estou até aqui com o meu, ó. Aqui. Então, tenho toda noite, a minha última atividade da noite, já inclusive aprendi contigo que é uma coisa importante, é desligar as telas, né? Pelo menos 1 hora antes de dormir. Então, você sugere até mais, né? Mas assim, eu tenho desligado 1 hora antes de dormir, e neste período eu aproveito para, entre outras coisas, né, me preparar para o sono, eu fazer um inventário do meu dia. O que eu senti, o que me irritou, o que eu aprendi, motivos para ser grato. Então, esse é um processo muito legal. Essa é uma prática. A outra é a meditação de atenção plena. O pessoal, né, usa o termo mindfulness, mas em português aqui, meditação de atenção plena. Uma prática de você ser capaz e treinar a capacidade de soltar pensamentos, soltar distrações no espaço e voltar a gerenciar a sua atenção. Sua capacidade de trazer a sua atenção para algo intencional. Você pode treinar isso com foco na respiração. Isso também tem muitos estudos científicos demonstrando os benefícios. Perfeito, muito bom, muito bom. E a gente, às vezes, não torna isso consciente, né? Assim, do quanto que realmente, por exemplo, esses 2 modelos iniciais de desenvolvimento de autoconhecimento são práticos, são fáceis de ser incluídos na nossa prática de vida diária, e a gente acaba não fazendo, com a desculpa de que eu não tenho tempo. E aí, bom, num papo recente que eu tive também com uma pessoa que eu admiro muito e que acaba sendo um grande treinador de mentes, né, e um grande adepto do mindfulness, o quanto que a gente consegue aprender é exatamente isso, é colocar isso no dia a dia rotineiramente, né? Enquanto você está esperando para o seu almoço chegar, ou enquanto você está no pós-almoço, né, ou da pós-refeição, ou seja, em minutos do seu dia que você consegue, de certa forma, estar plenamente contigo, né? Consciente ali do seu movimento. Muito legal. Ou seja, é simples, né, gente? É muito simples, é só começar, é só ter, claro, às vezes a instrução, né, ter a informação, como você está passando para a gente, e avançar nesse sentido, porque os ganhos são maravilhosos, né? Isso é indiscutível. E aí, quando você também fala, que é um outro assunto que eu gosto demais, das qualidades humanas essenciais que um líder consciente deve ter ou desenvolver, quais que você sugere como sendo as mais importantes, ou seja, as mais significativas para a gente realmente efetivar a liderança consciente? Olha, isso é uma boa pergunta, Gleison, porque isso também é algo que pode variar de pessoa para pessoa, né? Então, eu procuro não colocar nada como determinista, né? A pessoa precisa se conectar com a realidade dela. Isso dá um pouco mais de trabalho do que pegar uma receita ali, né? E fazer uma análise do que faz sentido para ela, o que toca a ela profundamente na sua essência, no seu coração. Isso aqui faz sentido para mim. O que eu tenho visto, que eu vejo circulando nas organizações, encontrando muitos líderes, eu vejo que compaixão é uma muito importante. Essa liderança compassiva. Inclusive, existe um estudo da Potential Project, é um estudo mundial, eles têm emitido alguns relatórios, eles desenvolvem líderes principalmente na Europa, e eles têm trazido como uma proposta a meditação de 10 minutos por dia. E eles vêm acompanhando o movimento dessas lideranças
a partir que o tempo vai passando, na medida que o tempo vai passando, como é que vai mudando essa liderança no processo. E eles têm obtido resultados muito favoráveis a poder incentivar que as pessoas pratiquem meditação, em especial desenvolvendo uma mente mais compassiva. O que é a compaixão num contexto organizacional? Porque a compaixão vinha, às vezes, muito num contexto religioso, em que a pessoa vai procurar levar isso para o seu dia a dia, né? Então, a compaixão, por exemplo, a gente está agora em tempos de guerra, né? Um momento muito, muito difícil mundial, muito triste, que pode gerar, para quem não está envolvido diretamente, por exemplo, é o meu caso, mas pode gerar uma dor. Só de você se colocar no lugar daquelas pessoas, imaginar o que está acontecendo lá com aqueles povos. E aí, isso seria um movimento empático. Então, eu vou sentir como. Então, eu sinto e eu me coloco no lugar daquelas pessoas e eu sinto aquela dor de uma perda, de uma ameaça, de uma desestruturação e tudo mais, ou de um desrespeito. Então, eu sinto junto. Então, o que seria a compaixão? A compaixão seria você substituir essa dor pela intenção e por uma energia de ajudar, de fazer algo a respeito, mesmo que seja, nesta situação, uma oração, cuidar para que pelo menos a sua mente esteja aumentando a frequência da humanidade no caminho de algo mais pacífico. Então, é algo que eu vejo que tem algo que eu possa fazer. Quando eu estou agora liderando um time, eu vou ver que existe um sofrimento dentro desse time. Então, o que eu posso fazer? O sofrimento da mudança, o sofrimento do aprendizado, o sofrimento, às vezes, de algo pessoal que está acontecendo, que eu venho com aquilo para o ambiente de trabalho, porque eu posso estar com uma pessoa sofrendo uma doença em casa e ela vem, eu estou ali com aquele colaborador. Então, é uma liderança que, ao invés de entrar junto no processo de sofrimento, ela vai saber qual é a melhor forma de liderar naquele momento diante daquela circunstância. Vai conseguir manter algum certo nível de equilíbrio mental para poder fazer o que é melhor fazer agora e não confundir com aquela liderança que é do líder bonzinho, mito do líder bonzinho. Não é ser bonzinho, às vezes é provocar, é um processo de aprendizagem. Às vezes o papel dessa liderança é ir lá e provocar para que a pessoa continue no processo, continue aprendendo, desafiar, mas desafiar num nível consciente, não desafiar por desafiar, desafiar porque faz parte de um processo de crescimento daquelas pessoas. Então, a compaixão eu acho que é uma delas, com certeza. E a segunda, para trazer uma outra, eu vejo que é uma qualidade humana essencial, que é a presença. É estar no aqui e agora, que é uma coisa que a gente está perdendo. A configuração do mundo com 1000 tecnologias, com 1000 distrações, a gente está perdendo essa capacidade de ficar conectado com as pessoas à nossa volta, com a gente mesmo no momento presente. Então, desafio quem está nos assistindo hoje, no final da tarde, ou amanhã cedo, o que for melhor para você, vai ser bom para o sono, que inclusive eu sei que é uma prática que você ensina também aqui, Igles, né? Vai fazer contato com a luz natural, né? No começo do dia, no final do dia, tenta fazer isso, praticando presença, procurando não deixar a mente e se distrair, começar a pensar em 1000 coisas, procurando observar aquilo que está acontecendo ali no seu entorno. Então, se é uma rua arborizada, contempla as árvores, contempla a sua respiração. Se é um lugar movimentado, observa as pessoas e percebe quanto que tua mente ela se distrai. E esse é o desafio. Nós precisamos treinar, nós precisamos recobrar essa capacidade de presença que nós estamos perdendo. A presença é uma delas, certamente vai fazer toda a diferença para quem lidera, aliás, todas as relações, né? Sensacional, né? Porque, na verdade, a gente até, quando você traz a compaixão, nesse processo de ciência da mudança, né, e o que a gente pode realmente enveredar para que a gente consiga avançar naquilo que a gente deseja, né, nas mudanças de hábitos, por exemplo, e comportamentos em saúde, que são muito difíceis, né, eu acabo trazendo muito essa discussão aqui, porque mudar hábito em saúde é, muitas vezes, mais trabalhoso, porque a gente, muitas dessas vezes, a gente não consegue observar o resultado imediato,
Então é uma mudança de hábito hoje que eu vou ter resultado só lá na frente. E o quanto que a autocompaixão também é fundamental nesse processo, né, de construção, para que não seja doloroso, né, para que não seja muito difícil ou muito mais difícil, se você considera esse fenômeno da compaixão, inclusive com você mesmo, né? Então eu acho que é uma estratégia ou é uma qualidade humana essencial que é indiscutivelmente fundamental. E, poxa, é muito interessante, porque na verdade a segunda dimensão que você traz no livro é exatamente sobre as pessoas, né? E aí você fala muito sobre essa segunda dimensão, e eu queria que você explicasse nesse contexto que você coloca no livro, o que ela abrange especificamente, assim, né? Como é que a gente pode explicar um pouco isso, para quem ainda não leu o seu livro, para que aguce mais ainda a vontade de ler. Então, a segunda dimensão é pessoas. E aí, de novo, né? Eu posso estar liderando pessoas, eu posso, mesmo no meu trabalho, me relacionar com pessoas que não estão sob minha liderança, e também no dia a dia, né? Tudo é pessoas. Não tem nenhum resultado que não envolva pessoas. A pessoa pode ter um trabalho que ela é equipe, ela não lidera ninguém, mas ela precisa de um fornecedor, ela vai ter um cliente, ela vai terceirizar uma parte do seu trabalho, ela vai precisar contratar algum serviço, alguma tecnologia para poder realizar o seu trabalho. Então, o tempo todo a gente está relacionando com pessoas. E tem algumas coisas que a gente esquece quando a gente está no nosso piloto automático, quando o nosso nível de consciência está muito baixo. Então, a proposta é justamente que a gente amplie a consciência para a nossa relação com pessoas. A primeira característica que a gente traz como sendo importante é a gente sempre ter clareza da nossa motivação. A palavra motivação, ela é muito usada para como se fosse euforia, como se fosse energia alta. A motivação, na verdade, é o motivo para a ação, é a clareza do porquê. Quem fala muito bem disso é o autor Simon Sinek. Sim. Ele tem, inclusive, o TED mais assistido de todos os tempos, né, em que ele fala lá do círculo de ouro, né, dos três níveis da comunicação. A gente pode falar sobre o que é para fazer, a gente pode falar sobre como que é para fazer. Agora, o mais importante, a maioria das pessoas e organizações se esquecem, que é falar do porquê que nós vamos fazer. E a gente, no dia a dia, a gente fica ali num nível muito operacional, como se a gente estivesse falando com robôs, entre robôs, e a gente esquece das razões pelas quais a gente está fazendo as coisas. Isso pode estar em todos os níveis da nossa comunicação, né? Por que a gente vai fazer isso? Então, isso é super importante. Isso muda muito o jogo, né? Muda muito o jogo. Começar pelo porquê é fundamental. Exato, exato. Tem um segundo aspecto que a gente traz, que é o aspecto da escuta, como um elemento fundamental da comunicação. Talvez mais importante até do que a oratória. Quem falava isso era o Rubem Alves, né? Grande escritor brasileiro, já falecido. Ele foi lá, eu tive a oportunidade de assisti-lo ao vivo, numa palestra, e ele começou a palestra desligando todos os recursos tecnológicos, era um evento, e aí os outros palestrantes usaram projetor e tudo mais, ele sentou atrás de uma mesa como se fosse um professor à moda antiga e começou assim, olha, vamos começar agora minha palestra, mas vocês vão ter a tarefa mais difícil, que é escutar. E aí ele fala, a gente deveria ter mais cursos de escutatória do que cursos de oratória. Ele até tem um texto lindo sobre isso, né? Quem quiser depois pesquisa lá, Escutatória por Rubem Alves. Vai provavelmente aparecer esse texto dele. Inspirado nesse aspecto, a gente traz ali a proposta de que a gente desenvolva a nossa habilidade de escuta. E existem estudos atuais sobre isso. Otto Scharmer, lá da teoria U do MIT, do Presencing Institute, o Otto Scharmer traz uma proposta de níveis de escuta, para que a gente possa estar mais consciente, que a gente pode ouvir com a mente aberta, a gente pode ouvir com o coração aberto, a gente pode ouvir com vontade aberta. Eu falei aqui de 3 níveis de escuta que podem ser treinados. Então, a gente está falando ali da motivação,
né, do porquê a gente está fazendo o que a gente está fazendo, a gente está falando aqui de escuta, e a gente vai para um nível também de segurança psicológica, que é tudo sobre como a gente lida com os erros. Se a gente cria um ambiente de aprendizagem, então um ambiente de segurança psicológica é onde a gente combina os níveis aceitáveis e até talvez desejáveis de erro. A gente sai de uma cultura antiga em que errar era proibido, mas só que, gente, você pode conversar com qualquer pessoa de alta performance. Como que essa pessoa aprendeu? Pega um esquiador profissional, ele vai dizer, nossa, eu aprendi tanto caindo. Quantas vezes você caiu? Nossa, centenas. Muitas dessas pessoas, elas têm o corpo já todo cicatrizado por causa de várias quedas que tiveram. E a gente está tentando criar um ambiente organizacional em que errar é proibido. Lógico, não pode errar uma pilotagem de um voo com 150 passageiros. Então, existem esses níveis de... Ok, então se a gente não pode errar lá, um erro pode acontecer? Sim, pode. Então, vamos levar para um ambiente de protótipo e vamos estressar as possibilidades de erro. Então, a gente pode até, naquele ambiente, comemorar o erro. Então, como é que seria prototipar ambientes de erro para a busca da excelência? A partir dessa possibilidade das pessoas pedirem ajuda, dizerem que não estão entendendo, dizerem que não sabem, dizerem que não têm os recursos para algo, dizerem que erraram. Então, criar esse ambiente é fundamental, segurança psicológica. E o quarto ali, a gente traz que a gente precisa cuidar do engajamento. Menos se preocupar com esse aspecto entusiástico do time e mais se preocupar com quanto que as pessoas estão engajadas. E a gente fala ali algumas coisas, que a gente pode fazer como líder para que a gente gere ambientes de engajamento. E eu vou dar assim, para a pessoa já poder levar, quem está assistindo aí, que é dar um exemplo. E dar um exemplo, gente, pode ser em casa com os filhos, pode ser no trânsito, a gente ser o exemplo daquela pessoa que dirige, que a gente gostaria que fosse todo mundo, a gente ser essa pessoa. Em relação ao meio ambiente, quantas pessoas criticam, mas não têm hábitos de sustentabilidade em casa, e assim mesmo na liderança. Se você lidera pessoas, você quer que as pessoas aprendam, a primeira pergunta é, você está aprendendo? Você é um exemplo de aprendiz? Porque se não vai ser difícil criar um ambiente de aprendizagem que as pessoas se desenvolvam, Então, só para dar alguns exemplos. Então, resumindo essa parte, Gleison, a gente está falando de pessoas. Pessoas, a gente é movido por razões, a gente precisa escutar melhor na nossa comunicação, isso vai depender da presença, inclusive, que a gente falou lá na qualidade humana, A gente precisa criar um ambiente de segurança psicológica em que possa se pedir ajuda, possa aceitar erros. E o quarto é a gente cuidar do engajamento, por exemplo, sendo exemplo. Isso aí. É sensacional. Muito bom. É um exercício, É um exercício diário. E aí me lembra muito a questão de como que um líder, ele tem que se manter conectado com o seu propósito. Assim, por que isso é tão fundamental na liderança consciente? Você consegue reforçar isso? Assim, por que é tão fundamental que a gente, enquanto na autoliderança ou mesmo na liderança de um time, precisamos estarmos conectados a um propósito, ao nosso propósito maior? Assim, uma excelente pergunta, Leison, assim, porque puxa até uma reflexão filosófica, se a gente for ver, que é uma das principais perguntas que a humanidade vem fazendo através de grandes pensadores. E assim, por que eu existo? Quem sou eu? E por que eu existo? Então a gente pode voltar nisso, assim. Então, se a gente for responder de uma forma simples, sem querer responder essas perguntas assim, porque eu não me vejo nem qualificado para explorar esses temas, mas se a gente for levar isso para o nosso dia a dia, para a nossa liderança, é a gente recobrar um pouquinho de uma pergunta essencial, que assim é a razão da existência, sabe? Então, se eu estou liderando uma pessoa, eu preciso qualificar a existência dessa pessoa e do trabalho que ela realiza. Pensa, a gente tem uma missão muito mais importante do que o resultado que a gente entrega no final de um trimestre ou de um ano.
A gente tem uma missão como líder de qualificar a pessoa para que ela sinta a importância do que ela faz. Às vezes, como líder, a gente acaba despertando um potencial, um talento ali numa pessoa que depois de um tempo vai vir e vai te agradecer por aquela liderança que você fez, e esse vai ser a melhor recompensa que você vai receber na sua vida como líder, não importa qual bônus que você já tenha recebido, financeiro, material, porque você ajudou a despertar aquilo. E a forma de fazer isso começa com a qualificação da importância, a pessoa saber que aquele trabalho que ela faz, por mais simples que seja, ela está contribuindo para a organização que está contribuindo para o mundo. Então, o papel da liderança é fazer essa costura da pessoa que está fazendo a limpeza da sala com a transformação no mundo que aquela organização causa. Sabe? Eu tenho uma história, né, que se conta muito de uma senhora que servia cafezinho, ela era responsável pela Copa. Daí chega essa pessoa na concessionária de carros, né? E aí tá perdida ali, ela vai ter uma reunião, ela tá um pouco perdida, e essa senhora vem e pergunta, aborda ela, né? E pergunta, eu posso te ajudar? Você quer uma água, um café? E aí essa pessoa que estava visitando se achou tão bem atendida, acolhida pela senhora que é responsável pela Copa, e depois ela pergunta, mas o que a senhora faz aqui? Ela fala assim, não, eu ajudo a vender carros. A gente ajuda, isso gera um monte de empregos na indústria de carros e ajuda as pessoas a terem uma melhor qualidade de vida. É isso que eu faço. Acontece que o como é servindo o cafezinho, né? Então ela tem a clareza do propósito. Olha, palmas para esse time de líderes, né, que fez essas pessoas, todo esse time dessa empresa perceber essa importância. Então acho que é por aí, Iglesias. Acho que daria para ir longe, né? Mas poxa, maneiríssimo. Porque é exatamente isso, né? O quanto que a gente precisa estar alinhado, né? Assim, com a nossa equipe mesmo, né? O quanto que a percepção do propósito ela tem que estar, teoricamente, né? Se a gente fosse dividir em todas as esferas, em todos os colaboradores, em todos os níveis ali de cuidado, né? De atenção daquelas pessoas que estão envolvidas no dia a dia. Depois daqui eu volto para a clínica mais consciente. Fato. E aí eu queria te perguntar assim, o que a segurança psicológica, né, como você trouxe agora um pouquinho pra gente, eu queria que você falasse um pouco mais disso, né, como que essa segurança psicológica ela se relaciona com a prática da liderança consciente. É necessário trazer consciência ao ambiente que está sendo construído pela minha liderança. Principalmente porque, assim como nós temos lá os nossos hábitos que nos são nocivos, e às vezes a gente não percebe, existe também uma cultura organizacional que pode ser nociva, prejudicial aos próprios objetivos que essa organização está buscando, e a gente também não está percebendo. E uma das formas que isso, recentes estudos vêm mostrando, que uma das formas da gente despertar esse potencial nas pessoas e quebrar esse ciclo, talvez até destrutivo, autodestrutivo, sabotador que existia no modelo antigo, é através de criar um ambiente de segurança psicológica. Ou seja, esse medo de errar, esse não posso ter dúvida, esse não posso pedir ajuda, se isso for proibido, isso vem em detrimento do próprio funcionamento do time. Tem diversos estudos que corroboram já com isso. Então, trazer consciência a isso, como líder, é eu ser capaz de perceber isso aí e eu desmontar esse modelo mental. Eu preciso ser firme em desmontar esse modelo mental. Vou levar para a educação. Tudo com liderança pode ser comparado com o papel de um professor em sala. Então, imagine se você tem um professor em sala que quando alguém levanta a mão, ele tira sarro da pergunta que foi feita. Ou ele vai contra, ele critica
a pergunta que foi feita. Esse educador, muito provavelmente, ele está desincentivando que novas pessoas levantem a mão para perguntar, porque quando você levanta a mão e pergunta, você se coloca vulnerável diante de um grupo de pessoas. E conforme a gente lida com a vulnerabilidade das pessoas, é conforme vai haver no futuro um ambiente de segurança psicológica e que vai determinar diretamente se esse ambiente ele gera mais ou menos aprendizado. Então agora imagina, nós estamos num mundo agora que está mudando muito rápido. É cada vez mais rápido, dispensa maiores explicações e contextos, todo mundo já sabe isso, né? Então, diferente do ambiente organizacional de 30, 40, 50 anos atrás, em que não tinha uma mudança tão veloz, o ambiente de aprendizagem não era tão crítico. Era melhor que as pessoas fossem muito treinadas em repetir alguma coisa e fizessem aquilo com excelência. E, assim, é bom que não pergunte mesmo, porque se está desviando, está parando de operar enquanto isso. Agora, o mundo mudando rápido, as organizações precisam se atualizar rapidamente, as equipes organizacionais precisam se atualizar rapidamente, e se a gente não tem um ambiente de aprendizagem aqui, a organização fica obsoleta, rapidamente. Então, olha como é crítico, a gente está falando da própria sobrevivência das organizações, para quem lidera dessa forma. E note que a gente está falando de ambiente de segurança psicológica que pode ser em casa, pode ser até numa relação de casal, se a gente for ver, e para todas as esferas. E eu diria até, Gleison, costurando aqui com o teu trabalho, que a pessoa que está no ambiente de segurança psicológica, ela vai dormir melhor, porque ela vai levar menos aflições para a cama. Perfeito. E quando você traz também o conceito da vulnerabilidade, né, de ter coragem de estar vulnerável, né, de ser vulnerável, porque a vulnerabilidade está aí, exposta na nossa pele o tempo todo. Eu acho que não aceitar a vulnerabilidade faz com que a gente brigue tanto com o que a gente está encontrando no dia a dia, né? Indivíduos ansiosos, com necessidade de controle e até mesmo de autocontrole o tempo todo, né? E de controle com as condições e com as coisas que podem ainda acontecer ou provavelmente não acontecerão. Então é muito de aceitar o meu estado normal de estar e ser vulnerável, né? O tempo todo. De que somos sim frágeis, de que somos sim passageiros. E eu acho que isso é um movimento de autoconsciência e eu queria avançar nesse sentido. Por quê? Porque nas nossas conversas você me contou algumas experiências suas. Muito acho que nesse caminho, que pelo menos para mim eu traduzi como um caminho de autoconhecimento que você decidiu percorrer. E, né, então sua profunda conexão e experiência com a meditação mesmo, né, tendo inclusive passado um tempo grande, né, significativo na Ásia, né, especialmente ali nos Himalaias indianos, né, você me contou essa história. E eu queria que você contasse pra gente como é que essa jornada começou pra você. E assim, e como que isso conversa com tudo isso que a gente está discutindo hoje. Nossa, esse é um capítulo muito legal, assim, quase que vale um livro, eu acho que outro livro, assim, sabe, Gleice? Talvez isso ainda aconteça, sabe? Como é que isso chegou para mim, né? Eu sempre tive a herança dos meus pais, a quem sou muito grato, né? Por ter me colocado em contato com a natureza muito cedo. Inclusive tem estudos sobre felicidade, que falam da importância da gente praticar curiosidade na natureza. Então, quem está assistindo aí, né, tem filhos, gente, leva para a natureza com uma certa frequência, a que puder. E quem não tem filhos, ou os filhos já estão grandes, vai para a natureza, né? A gente precisa frequentar a natureza. Estão ficando ambientes cada vez mais raros, né? Porque a gente tem avançado, as cidades têm avançado para os ambientes naturais, em alguns lugares, assim, de forma muito invasiva. Então, para mim, nasceu com essa conexão com a natureza. Em um determinado momento da minha vida, eu pensei, quer saber, eu vou trabalhar com o que eu acredito. Eu estava meio frustrado com as experiências profissionais que eu tive,
E aí eu pensei, o que eu gosto mais? E a minha resposta lá interior foi, gosto de ir para a natureza. Herança dos pais, né? E aí eu comecei a levar as pessoas para a natureza. Isso foi lá atrás, em 96. Eu fundei uma empresa, bem novo ainda eu era, fundei uma empresa de levar as pessoas para a natureza, de ecoturismo. E aí eu via o efeito que causava nas pessoas que estavam ali vivendo nas cidades, que eram os meus clientes, as pessoas que estavam na cidade, e elas iam para a natureza, ter um contato com uma unidade de conservação, com uma comunidade tradicional que lá habitava, né, com um momento de silêncio, de reflexão, de foco na respiração. Então eu comecei a estudar nessa época para eu poder oferecer uma melhor experiência para esses clientes e, ao mesmo tempo, para que eu pudesse aproveitar melhor aquele espaço. Né? Eu comecei a estudar, na época, educação ao ar livre. Eu tenho um grande educador da história, já falecido há muitos anos, que é o Kurt Hahn. Né? O Kurt Hahn, ele é um dos fundadores da educação experiencial. Né? Para quem ouviu falar no Brasil, ficou famoso como treinamento experiencial ao ar livre. Foi muito para o ambiente organizacional. Mas isso nasceu lá no passado para primeiro preparar pessoas para o meio de guerra, Segunda Guerra Mundial, depois foi levado para as escolas, né, especialmente para trabalhar com crianças que tinham dificuldade de aprendizagem, e aí, lá pela década de 80, isso começou a ir, 80, 90, começou a ir para o ambiente organizacional. Então, teve toda uma história de desenvolvimento. Então, ali eu aprendi a meditar, aprendi a interagir sensorialmente com a natureza, a praticar presença, a interpretar o que estava acontecendo através de um momento que a gente chamava de debriefing, né, que é essa análise da experiência, para que não fique a experiência pela experiência, mas sim a experiência a favor de um aprendizado, de uma evolução humana. Então, meu processo começou assim. E aí eu fui aprofundando e fui encontrando professores, fui encontrando mestres, fui lendo, fui entrando em retiros. E isso culminou numa viagem para a Ásia, que eu fiz sabática, em que minha motivação lá era encontrar esses grandes professores e professoras que lá habitam, praticantes, né, que vêm numa linha de estudos, numa linha de mestre já milenar, estudando a consciência humana, estudando a mente humana, filosofia, psicologia, né? E eu queria encontrar essas pessoas lá. Até achava que eu ia para lá, ia voltar levitando, né? Eu pensei, agora eu vou aprender a levitar, eu vou aprender a levitar quando medito. E aí, no fim, não deu certo, não levitei mas assim, eu aprendi muito, né, com essas pessoas. Então, eu recomendo sempre, com base na minha experiência de transformação pessoal, com toda essa caminhada, como você chamou, de que as pessoas também tenham a sua caminhada. Algumas pessoas não vão poder ir para a Índia, algumas não vão poder entrar em retiro, outras não vão nem meditar. Mas não importa o que é o processo de autoconhecimento para você, o que faz sentido, o que se adequa aos seus valores. Algumas pessoas pegam até o próprio caminho religioso que já seguem e aprofundam nele como um processo de autoconhecimento. Eu acho super válido, sabe? Para cada pessoa é um caminho. O que eu acho que a gente deve evitar é a não consciência, é ficar no piloto automático, é ficar nos impulsos sociais, né? Ficar seguindo essas narrativas que a gente capta aí através das diversas mídias e a gente ficar inconsciente nesse mundo, acabando vivendo uma vida superficial, enquanto a gente poderia ter um olhar mais interno, um pouco mais de pausa, um pouco mais de reflexão, autorreflexão, um pouco mais de consciência para as relações, para o nosso papel no mundo, para nós mesmos. Cara, muito legal. Porque, assim, quando a gente conversou que você me falou dos 31 dias, né, que você ficou em retiro de silêncio e todo esse processo, quanto que realmente deve ter sido um momento de muita promoção de autoconhecimento, né? De muita conexão com você o tempo todo, né? Claro, com o ambiente, né? Com o que estava ao seu redor ali, e deve ter sido um ambiente muito rico, né? Mas o quanto que essa lição deve ter sido marcante para você, né?
E aí eu queria te aproveitar também para você dar algumas dicas para gente de como que você integra a meditação, por exemplo, e toda essa prática da atenção plena, é, a liderança consciente, a prática da liderança mais consciente. Tem como assim, poxa, uma técnica, o mesmo ensinamento que você aplica diretamente no seu dia a dia profissional e que você pode compartilhar com a gente? Com certeza. Eu só quero começar comentando essa coisa do retiro de 31 dias em silêncio, porque eu não recomendo que as pessoas façam, a não ser que elas passem por uma longa preparação, porque você não entra num final de semana de retiro de silêncio de 2 dias em algum nível de preparação. Então, eu sugiro para quem quer, né? Assim, não é uma meta, né? Talvez isso esteja no caminho de que esteja buscando o autoconhecimento lá no futuro. Mas tem toda uma preparação. Para mim, foi mais de uma década participando de retiros, meditação diária, estudos, para eu estar preparado e entrar num retiro desse que foi solo. Então, assim, eu não tinha ali nenhum tipo de equipe de apoio. Eu estava comigo por mim mesmo, com as ferramentas mentais que eu desenvolvi no processo, né? Mas vale muito a pena. Certamente, como qualquer processo, tem seus desafios, tem seus momentos de êxtase, tem seus aprendizados, né? E tem a aspiração de continuar e que isso, de alguma forma, gere benefício para outras pessoas. Porque chega num momento, eu diria, a partir do 10º dia, você não segue se for só para você. Porque é muito desafiador, né? Você só vai seguir se você purificar a sua motivação, né? Então, aí eu já emendo com a tua pergunta, que é essa questão de como que é para a gente liderar, né? Que é a ferramenta mais importante. Então, assim, eu deixaria como recomendação, assim, a primeira é voltar na questão do propósito, mas um propósito teu mais profundo que transcenda o teu objetivo pessoal, aquilo que você vai obter diretamente em benefício próprio da sua liderança, que tá legal, tá joia, não tá errado, ter metas, smart, tudo excelente, mas integra isso o efeito que você vai causar no mundo e nas pessoas. Tenha clareza disso. A gente chama isso no livro de legado. A segunda coisa é assim, para mim foi transformador na minha liderança, para eu conhecer meus padrões habituais e poder revisitá-los e transformar alguns deles, e eu ter uma prática diária de silêncio. Então eu sugiro e convido as pessoas. Para algumas pessoas talvez não funcione, está tudo bem, mas pelo menos tente. Mas não tente 1 ou 2 vezes e, não é para mim. Tenta levar aí por uns 90 dias, uma prática de no mínimo 2 minutos de silêncio por dia. Aí você comentou antes, né? A pessoa às vezes diz que não tem tempo. Eu falo assim, olha, quanto tempo você fica no Instagram? Então, pega 2 minutos desse tempo, ou no YouTube, pega 2 minutos desse tempo e desliga tudo, fecha os olhos e fica em silêncio ali, né? Fazendo essa prática. Então, essa prática de silêncio é importante. Integrar a pausa e o silêncio no seu dia a dia. E note que isso pode, inclusive, ir para enquanto eu estou em movimento. Por exemplo, quando alguém me fizer uma pergunta, eu posso dar uma pausa de silêncio antes de responder, para eu não responder na resposta do piloto automático, seria a minha primeira resposta. Uma segunda coisa, eu me permitir refletir, pedir para as pessoas um tempo para eu refletir. Eu preciso refletir sobre isso. Podemos voltar à tarde, ou podemos voltar amanhã, ou podemos voltar semana que vem. Então, se dar esses espaços quando envolve algo importante, impactante. Outra coisa que pode ser feita, você vai ter uma transição no seu dia, do almoço para uma próxima reunião, de uma reunião para outra, ou de uma reunião para o almoço, o que seja. Você fazer 1 minuto de pausa e ficar um pouquinho em silêncio, né, reorganizando, reestabilizando ali seus pensamentos, o que você está sentindo. 1 minuto que você faça isso, você já começa a próxima etapa em outra energia. Você pode, inclusive, fazer isso no final do seu dia, antes de ir para casa. É uma forma também de você deixar aquelas preocupações que estão ficando, aquelas tensões que eventualmente surgiram naquele dia, você deixa elas ali, aterriza elas ali. Você vê 1 minutinho, já pode fazer um efeito super positivo. Então, acho que trazer consciência para a liderança é trazer um pouco disso, né? Clareza do propósito altruístico,
e trazer mais pausas e silêncios para o dia, não interpretando isso como uma perda de tempo, pelo contrário, como uma ferramenta de aumento de consciência e, consequentemente, da própria produtividade. Sensacional. Você adiantou a minha última pergunta, assim, porque exatamente era isso, né? Quais os conselhos que você poderia trazer para gente, né? Para líderes na vida, na nossa própria vida, líderes de times. É, e é impressionante como, assim como o sono, né? Muita gente acaba achando que o silêncio não é necessário, né? E esse tempo em que você vai estar conectado com você mesmo, muitas vezes no silêncio, é uma perda de tempo, né? Então, o quanto que eu já ouvi que o sono é uma perda de tempo, e que eu acho que a partir do momento em que a gente começa a tornar isso mais consciente, isso vai caindo por terra, da mesma forma, entendendo a importância do silêncio. E aí, entrando no seu livro, para a gente não perder essa oportunidade de divulgá-lo também, o que quem está aqui, né, assistindo e ouvindo a gente pode esperar ao ler seu livro? Legal. O livro A Potência da Liderança Consciente, ele traz uma reflexão sobre as mudanças que estão acontecendo no mundo, as necessárias mudanças organizacionais e, consequentemente, a necessidade de uma nova liderança. A gente mostra isso com pesquisas. O livro tem mais de 90 referências mostrando tudo isso que a gente está trazendo como uma provocação. Mas o objetivo do livro não é condenar ninguém, julgar ninguém, é dar ferramentas. Então, eu, como educador, herdeiro de uma missão da educação que eu trago da minha mãe, né, que era uma educadora, trago ali uma metodologia de desenvolvimento, né, trabalhando com desenvolvimento humano há mais de 20 anos, procurei trazer o que tem de melhor do que eu aprendi nesse período, unido a toda a pesquisa que foi realizada por um time de pesquisa, e a gente coloca ali 4 dimensões para desenvolvimento de uma liderança mais consciente. Todas as 4 dimensões, elas podem ser lidas por pessoas que não têm cargo de liderança e estão buscando liderar-se melhor na vida, para melhores relações, para mais saúde, para prosperidade financeira, para ser uma pessoa que faz uma diferença no mundo, para maior conexão com o propósito, aquilo que você tiver como objetivo da sua vida, certamente essa metodologia vai te apoiar nesse sentido. Então, é isso, vai encontrar um livro que tenha a pretensão de impulsionar um movimento de ampliação da consciência. Daniel, sensacional, cara, assim, muito aprendizado. Eu acho que é um movimento que a gente precisa realmente promover, né? Fazer com que as pessoas engajem nas suas lutas diárias, que são lutas em benefício de outras pessoas, mas principalmente em benefício próprio também, né? Porque a gente não pode deixar de ser autogeneroso e que acaba sendo uma estratégia maravilhosa, né? Inclusive para melhorar a nossa autoeficácia, né? Para a gente engajar mais e melhor. Caramba, muito conceito, muito bom. Então, o que eu queria te pedir? Primeiro, para você dizer pra gente como é que a gente consegue te achar, suas redes sociais, como é que eu consigo ouvir mais o Daniel falando, né, o que ele está escrevendo, e também aonde que eu compro seu livro. Que legal, com certeza. Não, deixa o convite para as pessoas se conectarem. Tem várias coisas, tem várias frentes. Eu tenho um grupo WhatsApp de líderes, que eu posto ali 2, 3 vezes por semana, algum conteúdo para quem está desenvolvendo liderança. Eu tenho um Instagram e um LinkedIn que está no meu nome, é só digitar meu nome, lá vai aparecer. No Instagram, Daniel.Spinelli, no LinkedIn, Daniel_Spinelli. E ali também eu, junto com um time de pesquisas, a gente tem publicado sobre consciência e liderança. O livro está disponível nas melhores livrarias do Brasil já, então é só digitar o nome do livro, A Potência da Liderança Consciente. Vai surgir ali todas as livrarias que estão vendendo o livro, a pessoa pode comprar, já tem no Kindle, versão Kindle também, e a gente também tem um site do livro que explica um pouco do contexto geral, fala um pouco da metodologia, fala das empresas que apoiaram essa parte social do livro, a gente tem uma parte social,
uma vez que a gente está falando de desenvolvimento de líderes, a gente viu a oportunidade de levar isso para frente, onde isso pode fazer uma diferença ainda maior, né? Por exemplo, jovens que estão saindo de situação de vulnerabilidade, líderes que estão em projetos humanitários e sociais, empoderamento de mulheres empreendedoras. A gente viu várias frentes, projetos muito lindos, que a gente teve a oportunidade de se conectar, e através de pessoas e empresas que estão apoiando, a gente está fazendo essa conexão. Então, a gente já tem, nesse momento, mais de 200 livros chegando para nessas frentes. E essa parte social do livro também é uma parte muito legal, assim, para quem quiser conhecer, se conectar. Então, se digitar lá a Potência da Liderança Consciente, vai também ter o site do livro, onde você pode ver todos esses fundamentos do livro, todo esse movimento que a gente está começando. Muito legal. Então, ó, tá aí todo o endereço e como é que a gente consegue achar o Daniel. Eu te agradecer mais uma vez pelo tempo, pela generosidade, né, pela possibilidade de estarmos juntos aqui mais uma vez, conversando e aprendendo contigo esse assunto tão forte que todos nós precisamos, né? Sejamos líderes de times, sejamos líderes das nossas próprias vidas, porque aprender contigo foi muito bom e certamente me fortaleceu, e eu não tenho dúvida nenhuma que vai fortalecer muita gente que estava aqui participando com a gente. Se você ainda não compartilhou esse conteúdo, se você achou que valeu muito a pena, compartilha, manda para alguém que você acha que precisa ouvir, né? Coloca o endereço do Daniel também para que aprenda mais com ele, porque realmente tem muito aprendizado aqui para a gente explorar desse meu amigo brilhante. E sucesso ainda maior no seu livro. Foi muito bom ter você por aqui e muito obrigado aí pela sua participação. Gleison, obrigado aí pelo convite, é um prazer conversar contigo, sou admirador do seu trabalho, sou seu leitor, recomendo frequentemente para as pessoas o seu livro, quase toda palestra agora eu te cito, né, porque eu acho que está totalmente correlacionado. Então, assim, foi uma alegria estar contigo, a gente precisa fazer mais esses papos aí, conta sempre comigo, Gleison. Eu quero ler seu livro logo, porque, poxa, eu fiquei, né, vendo muito do que já estava, né, e os resumos que você mesmo me apresentou, eu falei, caramba, isso é sensacional, porque isso a gente aplica todo dia, né? E o último convite que eu queria te fazer, a gente tem um grito de guerra no final, que é super sono ativar. Então, eu só vou te pedir para você fazer comigo, super sono ativar. Super sono ativar!